Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar mais uma vez sobre Oscar Wilde. O conto de hoje se chama O Foguete Notável, que eu li nessa edição para jovens leitores e que tem tradução de Rubem Braga. Esse conto ele mistura fábula com apólogo, porque tem personagens animais e também objetos, como o próprio foguete do título. E resumindo um pouco esse conto, ele vai contar a história desse foguete notável e haverá um casamento de um príncipe e de uma princesa. Então, nessa ocasião, haverá uma queima de fogos. E um pouco antes disso, os foguetes, né, estão ali conversando entre si e eis que entra em cena esse foguete notável que, na verdade, simboliza aquelas pessoas que se acham melhores do que todo mundo, né? Aquelas pessoas que não são nem um pouquinho modestas e são extremamente narcisistas. Enfim, esse foguete notável ele já chega na roda de conversa dando tossidinhas, como quem dissesse, façam silêncio que agora eu vou falar todos quietos. Enfim, porque ele está a áreas de muita importância. E ele começa a se autoelogiar, a falar da linhagem dele, que ele é filho de pais que fizeram grandes espetáculos de queima de fogos, né? E ele fala a palavra pirotécnico. E quando algum dos foguetes o adverte, né, o corrige, não é pirotécnico, é pirotécnico. Eu sei porque eu li na minha embalagem. Ele não admite que ele falou errado e insiste que é pirotécnico e pronto, só porque assim ele o disse. Enfim, ele sempre quer dar a última palavra e não admite erros de nenhuma espécie. E ele começa a devanear, a pensar em algumas tragédias que podem acontecer com o príncipe e a princesa. E um dos absurdos que ele fala é o seguinte: nossa, mas que sorte que o príncipe e a princesa vão se casar no mesmo dia em que eu irei é, lançar voo, em que eu irei ser explodido, né? Em que eu irei dar um espetáculo, abre aspas, pirotécnico. E aí, quando um dos foguetes o adverte, não, é o contrário. É você que vai ser solto, que vai ser explodido no mesmo dia em que o príncipe e a princesa irão se casar, né? A queima de fogos é em homenagem a eles e não em sua homenagem. Ele não se enxerga e insiste, não. É a sorte do príncipe e da princesa. E ele começa a pensar em algumas tragédias que podem acontecer, né, com esse casal real. Aí os outros foguetes falam, não, mas você nem é amigo deles. Enfim, ele começa a pensar algumas tragédias, ele começa também a chorar. Ou seja, ele fica ensopado pelas próprias lágrimas e quando chega a hora do espetáculo pirotécnico, ele não consegue acender e lançar o voo. Ou seja, aí todos os outros foguetes fazem o espetáculo, né, da queima de fogos e ele não, por culpa dele mesmo que ficou ensopado pela sua grande afetação. Né? Então, tem uma parte, são impagáveis os diálogos desse conto, né? Quando algum dos foguetes fala, nossa, você é a pessoa mais afetada que eu conheço. E ele retruca, que você é a mais grosseira. Enfim, eu só lembro que tem uma hora que ele cai numa lama e uma rã faz o que ele faz com os outros. A rã começa a falar, 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 falar. E aí ele que começa a reclamar. Nossa, mas nunca conheci alguém que só fala, não deixa a outra pessoa falar, sendo que ele é esse tipo de objeto, ou seja, falando assim, trazendo para o contexto humano, esse tipo de pessoa, né? Que sempre quer dar a última palavra e não deixa o outro se posicionar. Então, mesmo ele vendo outro ser que comete atitudes iguais às dele, ele não olha para si, ele não reconhece que ele também faz a mesma coisa, só fala e não deixa os outros falar. E é claro que eu falando assim não chega nem um terço da maravilha que é esse conto, porque é uma aula de aprendizado, de convivência humana, de erros e acertos, né? Esse enredo traz para o leitor, né? Porque não fica só nessa questão dos seres que não são modestos, né? Aqui ele vai começar a apresentar várias, eu diria pílulas de sabedoria misturado com sarcasmo, né, com ironia e com esses textos que eu já falei, né, o conto, a fábula, o apólogo, enfim. Esse foguete notável ele vai passar por alguns bocados, né, a começar por essa rã que é igual ele, né, e começa a falar bem de si, começa a falar do coachá da rã e de suas filhas que incomodam é,
a vizinha do perto do rio, né? E aparece também, é engraçado quando aparece também alguém fala assim, acho que é uns meninos que acham o foguete na lama. Nossa, é um foguete imprestável. E ele, o que? Imprestável? Ah, não, formidável. Afinal, formidável e imprestável significam a mesma coisa, claro. Enfim, vou parar por aqui para não dar mais spoilers. Leiam Oscar Wilde, leiam os contos que ele escreveu para os seus filhos, são maravilhosos. E comenta aí embaixo se você já leu esse conto maravilhoso, O Foguete Notável. Se inscreve no canal e é isso.